Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para comentarmos um pouco da palavra de Deus, tentando aprender um pouco mais. E quando nós buscamos, nós sempre encontramos, porque nosso Deus é fiel. E Ele disse: buscai e encontrareis. Então, se nós estivermos no rumo certo, na condição certa, nós sempre vamos aprender alguma coisa. Lembrando que você precisa me ajudar. Se inscrevendo, compartilhando, curtindo, para que esse canal chegue a mais pessoas. Eu não espero nunca ser recompensado financeiramente por isso. Não é essa a função desse canal. Mas é deixar mais pessoas certo da necessidade de fidelidade na obra de Deus. Talvez hoje o que vou ler aqui, no livro de Neemias, no capítulo 1, que o subtítulo diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Nós sabemos que Neemias estava longe de Jerusalém e que ele não tinha nem motivo para reclamar da vida. Ele vivia no palácio, ele era copeiro do rei, ele vivia, vestia, comia, bebia e morava no Palácio Real. Podia-se dizer que para ele tinha dado certo o cativeiro. Mas ele lembrava de onde ele veio e do povo que tinha ficado e que não tinha tido a sorte, que a vida deles não tinha tido o desfecho que teve a sua vida. E diz assim o versículo 1 do capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, abertos os teus olhos e ouvidos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo,
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias sabia que estava em dívida com Deus. Talvez pela condição que a vida tinha direcionado para ele naquele cativeiro. Mas ele se preocupava com os irmãos, com o povo que tinha ficado em Jerusalém. E ele disse que ele orava, jejuava e pedia a Deus. E aqui no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: E sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste eu, vendo o estado da cidade de Jerusalém, o lugar do sepulcro de meus pais, está assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. Nós encontramos aqui um servo de Deus que se condoía, que tinha um apreço pelo seu povo, pelos ensinamentos, pelo que ele tinha recebido lá em Jerusalém. E ele resolveu interferir. E antes que ele pudesse trazer a sua necessidade, o seu lamento, o seu desespero, a sua angústia, a sua tristeza para o rei percebeu que ele estava diferente. Nós precisamos, irmão, nunca remover as coisas que nós tivemos lá no passado. E principalmente os ensinamentos que há alguns anos atrás era mais rígido, era mais dentro da palavra. Mas nós estamos vivendo um mundo bastante moderno, onde as pessoas estão a cada dia sufocando o Evangelho de Jesus Cristo com coisas modernas. Hoje nós já encontramos muita Bíblia digital dentro das igrejas. Muita gente que abre no púlpito um tablet, um notebook, e às vezes fazendo com que o coração das pessoas mais antigas da igreja venham a se sentir entristecidos. E eu não sou contra a modernidade. Eu também gosto de coisas modernas. Eu também gosto de uma casa boa, de um carro bom, de um bom celular. Tenho um computador que me ajuda muito. Faço o estudo, sim, da Palavra de Deus dentro de um programa no computador para ser ágil, para
a vista fica fraca, o tato fica difícil para agilizar os assuntos paralelos, os comentários, algumas bíblias diferentes de estudo. Eu tenho no computador e uso, mas lá na igreja e aqui no meu dia a dia, eu faço questão, embora com dificuldade, pelas minhas vistas, de estar bastante ligado à palavra de Deus. Eu lembro, primeira leitura bíblica que eu ouvi, no dia 16 de fevereiro de 98. Lembro o nome do pastor, lembro até a roupa que eu estava, porque me marcou muito. E eu aprendi desde aquele tempo muitas coisas que eu tenho visto não ser mais observado. O pastor foi embora, meu segundo pastor Deus levou, o terceiro Deus levou, mas eu não esqueço o que de bom cada um me ensinou. Nós encontramos Neemias não preocupado com a sua vida. Se nós lermos aqui, nós vamos ver que Neemias vivia uma vida, para quem era cativo, morando no palácio e vivendo as regalias de servir de perto a mesa do rei. Nós vemos até um Neemias gordinho, corado, no nosso pensamento, bem tratado, de roupas finas, mas de olho no que ele aprendeu, no que ele viu, no que ele conhecia do passado, mesmo estando distante. Nós precisamos ter ciência de que nós temos que passar à frente a palavra de Deus e não deixar a palavra de Deus passar da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Que essas palavras que disse seja talvez uma alfinetada no teu coração. Talvez você não venha aceitar. Você é da modernidade. Não te condeno. Mas talvez não esteja te conduzindo para o lugar que você pretende ir. Que Deus lhe conceda mudança. Em nome de Jesus.